Olá, meus amigos, está começando mais um Zuca e Tuga na sua 16ª jornada, 16ª rodada, ou episódio, como você prefere, da segunda temporada, com muitos assuntos. Tem dança das cadeiras do Brasileirão, Pedro Caixinha, Gustavo Quinteiros, Ramon Dias não são mais técnicos do Brasileirão, será que vai se tornar um campeonato com 3, 2, menos equipes candidatas como nos últimos anos? E será que isso será uma profecia? Ou a profecia de Jorge Jesus sobre Neymar se confirma de que ele não poderia jogar com intensidade no futebol árabe e agora está acontecendo no brasileiro? Pote de volta, sendo decisivo na reta final da Liga Portugal para o Sporting. Goleiros aos montes, aos tantos, em Portugal. Um caminho de Hugo Souza e Ederson é uma das pautas. E também as apostas. Uma praga, um doping, como uma droga que afeta Bruno Henrique, grande jogador do Flamengo. Estou sempre ao lado do João Almeida Moreira, primeiro dando bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe, né, João, quem está assistindo, que horário está nos vendo, mas eu começo também com um rápido. Gostaria que você falasse dessa grande vitória do Manchester United para cima do Lyon, com dois personagens, até mais de um, tem em campo também, mas na casa-mata, como a gente diz, portugueses. Tudo bem, João? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Caco, tudo bem? Sim, é verdade, a gente não pode deixar de falar um pouquinho desse jogo, que foi um jogo absurdo, né? A 5 minutos do final do segundo tempo do prolongamento, ou prorrogação, como se diz aqui no Brasil, a 5 minutos do final estava Manchester United 2, Lyon 4. Aí, de repente, nos últimos instantes, virou 5-4 para o Manchester United, nem sequer foram ao desempate por pênaltis, foi uma coisa absurda, daqueles jogos que fica para a história, e com dois portugueses no banco, teve esse acréscimo de interesse para o público português e brasileiro, por extensão, né? Que era o Ruben Amorim no banco do Manchester United e o Paulo Fonseca no Lyon. Paulo Fonseca que saiu no início da temporada do Milan, e que foi falado como possibilidade para o Botafogo, do John Textor, etc. E no campo também muitos jogadores portugueses e brasileiros também. O Casemiro fez um bom jogo. Eu, sinceramente, só vi o resumo, mas o Casemiro teve, inclusive, envolvido em lances ofensivos. E o Bruno Fernandes foi um dos caras da partida. O Bruno Fernandes fez um gol de pênalti, teve quase todos os gols. Enfim, foi um jogo em Inglaterra, entre um time inglês e francês, mas com muita conexão, Zuca e Tuga pelo meio. É verdade, eu até gosto do Casemiro melhorando, porque eu ainda penso que o Brasil, a gente falava esses dias do camisa 10, falta o 5 também, aquele volante, cabeça de área, né? Que é importante, essa recuperação do Casemiro com o Ruben Amorim, vibrando demais com o gol do Maguire, nesse instante final, sensacional. Falamos de técnicos, começou a dança das cadeiras no Brasileirão. Pedro Caixinha no Santos, Gustavo Quinteiros no Grêmio, Ramon Dias no Corinthians, e pode vir mais por aí, né, João? Mas já temos também que especular quem vem para o lugar dos que estão. É muita especulação e nenhuma confirmação, mas eu posso adiantar uma, que apurei, e realmente um dos nomes muito fortes para comandar o Grêmio. Num primeiro momento era para ser o Tite, uma preferência do conselho de gestão, já era antes do próprio Quinteiros, ele não quis, mas ele ainda segue muito próximo desse caminho, fora de um trabalho, ainda mais nesse perfil meio salvador da pátria gremista, né? Tendo que ser brasileiro e ser da aldeia, como a gente fala. Então, Mano Menezes é o ficha 1. Até porque Dorival Júnior, que era o especulado também, se encaminha para ser o novo técnico do Corinthians. E o Mano Menezes, convém não esquecer, foi o primeiro a cair nesse campeonato, né, no Fluminense. Ou seja, já vai em quatro rodadas, realmente está a um ritmo que o Brasileirão já não tinha esse hábito agora. Nos últimos anos reduziu bastante o
o número de trocas técnicos, de dança das cadeiras, mas parece que esse ano estamos a voltar aqui aos números de 2013, 2014, quando houve mais trocas de técnicos do que clubes, ou seja, 25, 24, etc., quando os clubes são só 20, né? Eu acho enfim, eu sou contrário quase sempre às trocas. Eu acho que com o Quinteros já não havia muita solução, né? O Grêmio ser goleado no Mirassol, para um treinador que já estava ali na corda bamba, não havia outra solução realmente. O Ramon Dias acho um pouquinho extemporâneo, embora o Corinthians realmente não tenha jogado quase nada com o Fluminense, mas o Ramon Dias tinha acabado de ganhar o Paulistão, ano passado conseguiu salvar o Corinthians, mas enfim, a gratidão no futebol não conta, né? É o resultado do momento. O Caixinha também teve pouco tempo de trabalho, né? O diretor de futebol do Santos falou que a saída do Caixinha é uma derrota para todos nós, ele falou essa expressão, que é interessante, né? Mas é uma derrota da aposta de longo prazo para para a emoção exagerada que às vezes há no futebol brasileiro. Enfim, e agora vamos ver, né? Eu acho que Tite e Dorival Júnior são as primeiras escolhas de praticamente todos os clubes, só que Tite e Dorival Júnior, depois de virem da seleção, só vão assumir clubes onde eles sintam que têm hipótese de ganhar muita coisa, né? Por isso o Tite foi para o Flamengo. Dorival Júnior talvez esteja na dúvida porque o Corinthians realmente tem um elenco bom, mas não tem um elenco extraordinário, como tem o Palmeiras ou o Flamengo. Então, mas treinar um Grêmio, treinar um Santos, nesse momento, eu acho que é muito arriscado para esses treinadores, né? Porque tem mais possibilidades de não dar certo do que dar certo, com todo o respeito pelas camisas gigantescas do Grêmio e do Santos. Mas, enfim, a gente vê que o elenco do Grêmio e do Santos estão para metade da tabela, né? Talvez para baixo até. Então, só se eu tiver no lugar do Tite, vai assumir um time assim, tem muito mais chance de dar errado do que dar certo. Então, por isso, talvez alguma demora aí na definição dos sucessores, mas parece que tudo encaminha, como você, inclusive, já informou, que o Mano Menezes vai para o Grêmio e que o Dorival acabará por aceitar ir para o Corinthians, né? Mas... E tem o Leonardo Jardim, que estava na corda bamba, mas com a vitória do Cruzeiro muito consistente sobre o Bahia, me parece, o português, uma pouco vitória mais muito... consolidado, né? Sim. E a direção, o presidente gosta dele, Uhum. e de certa forma ele tirou alguns figurões, né? Ele deixa Gabigol e Dudu no banco, e com outros jogadores ele fala em características, não em comportamento. Acredito que tem comportamento também, mas ele não fala, ele não vai deixar claro isso. Há uma disciplina ali também, mas uma disciplina tática também. Ele certamente é um estudioso, a gente vê isso, e ele precisa de jogadores que tenham mais entrega, o que é interessante também nessa questão técnica. E o outro que corre risco, que se fala muito sobre o dia do São Paulo, e que até andou se estressando com um jornalista numa pergunta, está nervoso o técnico do São Paulo, com alguns questionamentos após resultados que não são bons, São e a gente sente que ele está pressionado, né? 4 empates em 4 jogos, né? Mas, enquanto que o Grêmio parece que já encontrou o sucessor e o Corinthians também, o Santos continua sem, né? Sondou 4 nomes e todos recusaram. Foi o Luís Castro, o Sampaoli foi o último a recusar, parece, e antes os citados Tite e Dorival Júnior. Ou seja, não está fácil. Pode ser até que o César Sampaio, que ganhou o primeiro jogo, acabe por ficar efetivo. Não acredito, né? Porque se ele quisesse seguir a carreira de treinador, já tinha seguido há mais tempo, né? Mas, enfim, por aí se vê que há treinadores que pensam 2 vezes, né? Antes de aceitar qualquer desafio, por mais camisa que tenha o clube, né? Isso tem das camisas mais pesadas do planeta, né? A gente pode citar, em vez de talvez troca, dança das cadeiras, uma troca de cadeiras, né? Você falou do Mano do Fluminense para o Grêmio. O Fluminense pegou o Renato, que há pouco tempo estava no Grêmio. Claro, isso é natural. Quem trabalha no Brasil, uma hora vai parar em outro clube. O Renato ainda deu uma estacionada, mas não deixa de ser um técnico que recentemente estava em outro clube. E se fala a gente começa a olhar para o mercado, a possibilidade do Fernando Diniz. Outro nome. O Grêmio nem cogitou, pelo perfil agora não seria o Fernando Diniz. E aí também o Grêmio quer alguém mais pragmático, é alguém do Rio Grande do Sul. Tem que ser gaúcho, tem que conhecer a aldeia, como falei. Tanto que o Filipão está sendo sondado para coordenador técnico.
O que há é ver se o Filipão haverá uma compatibilidade com o próprio Mano Menezes, se há essa necessidade dos dois ou eles podem entrar em choque, né? Não que não se deem bem, eles se conhecem, já tomaram chimarrão junto, mas às vezes, ao natural, um ou outro pode dizer, olha, não, eu não me sinto confortável para trabalhar com um certo profissional. Não vamos dizer isso, mas pode acontecer porque são dois técnicos de um tamanho, uma história, mas que têm caminhos diferentes com as suas comissões técnicas, seus auxiliares, mas eu acredito que pode dar liga isso aí, pode acontecer, até eles podem entrar num acordo, principalmente o Filipão abrindo mais mão de muita coisa, até questão financeira, por ter essa paixão gremista, né? Mas é interessante. Agora, o que eles têm em comum, João, para mim, esses clubes todos? É uma desorganização, é uma falta de convicção, por isso ficam trocando de técnicos, é se apegar a alguns pilares. O Grêmio não é nunca o mesmo sem Renato, e o próprio Fluminense é semelhante, que também é o segundo clube que o Renato consegue ter uma carreira e alguns resultados acima da média, mas ainda o Grêmio é o maior. Mas desde que saiu o Fernando Diniz, o Fluminense não consegue ser mais o mesmo. O Santos ele é uma coisa meio romântica. E o Sampaoli não é uma estratégia de que, olhando para o elenco do Santos, a direção, né, tem uma estratégia. O perfil do nosso técnico a gente pode falar o que quiser, até um adendo. O John Textor, ele demorou, mas ele tem um critério de contratação. Ele tem um certo critério, apesar de ter pego treinadores com características diferentes, mas ele tem na cabeça dele um certo critério de ofensividade, alguma coisa nesse sentido. E ele prefere demorar. O Santos aí vai buscar de uma forma romântica. O Sampaoli deu certo uma vez aqui, então ele é o técnico. O Grêmio também, ele se volta do passado, que o Filipão sempre foi um grande técnico, no Grêmio teve sucesso, o Mano Menezes também, de certa forma. Então é muito isso, eles têm muito isso em comum. Já não é o caso, passar a próxima pauta, do Palmeiras, mas é também do Flamengo. É que o Flamengo está tão bem na gestão financeira e tão rico que ele tem um elenco espetacular. E aí vou passar a pergunta para ti, João. O Brasileirão pode se tornar um campeonato de 2 ou 3 candidatos, como em Portugal e outras ligas da Europa, porque a gente vê que nos últimos anos nós temos 2 grandes protagonistas. O Palmeiras, com toda a organização, também um técnico que, por muito tempo, português, que foi um achado da direção do Palmeiras, o Abel Ferreira, e o Flamengo, que tem essa coisa do resultado não dar certo, sofre esse mesmo tipo de pressão. Essa gestão de treinadores é muito parecida. Uma hora é o Tite, outra hora agora o Felipe Luiz, é uma revelação, esse é o cara. Basta o Felipe Luiz ter 10, 15 maus resultados, uma sequência ruim, não ganhar um título, tanto que a gente já viu, o Felipe Luiz era unanimidade, todo mundo achava o máximo, teve 1 ou 2 resultados que não deram certo, já tinha gente, é muito novo, não é o técnico do Flamengo, claro, torcedores, mas já tinha pressão. Mas o Campeonato Brasileiro vai virar isso também, ele sempre teve 5, 6, 7 candidatos, ou a cada ano pelo menos tem 2 ou 3 que mudam, mas por muito tempo tá Palmeiras e Flamengo em todas, né? Eu não vejo que seja que caia o risco, caia no risco de ser como a Liga Espanhola, que tem Real Madrid e Barcelona muito acima dos demais e o Atlético de Madrid apenas ali entre obter-se, pelo menos nos últimos anos, e muito menos o risco da Liga Portugal, né, que em quase 100 edições só 5 clubes ganharam, mas 2 deles ganharam apenas uma vez, ou seja, 99% dos títulos foram distribuídos por 3 clubes, né? Eu acho que não há esse risco, mas há uma espécie de. Vai começar a haver uma hierarquização, parece, né? E vai ficar mais parecido, talvez, com a Premier League, não é? Que tem 2 times que vão lutando. O ano passado, por exemplo, o Botafogo conseguiu se intrometer, né? 2 times que estão lutando, às vezes é o Manchester City e o Liverpool, depois vira Manchester City e Arsenal, depois o Liverpool melhora, depois o Manchester United de volta, depois, enfim, acho que vai ficar mais ou menos por aí, vai haver uma hierarquização com 5 ou 6 clubes melhores e poucos a tentarem intrometer-se.
Eu ainda acredito que o Internacional esse ano se consiga intrometer, ainda acredito que o Atlético Mineiro se consiga intrometer, só que o Atlético Mineiro começou muito mal o campeonato, né? O Inter começou muito bem, agora perdeu com o Palmeiras e é talvez até aí esse resultado que nos faz levar para esta pergunta, né? Exatamente. Quando o Esse Internacional, resultado que me fez refletir o seguinte, quando o até porque falo com muita propriedade do Rio Grande do Sul. Quando o Rio Grande do Sul está mal, acontece o que está acontecendo com o Grêmio. O Grêmio é candidato ao rebaixamento. E seria o quarto rebaixamento. O Inter, quando está bem, o teto do Inter não ganha do Palmeiras em casa. A gente tem que considerar que o Inter está com muitos desfalques. Mas aí o Palmeiras com desfalques, o Paulinho não jogava há um tempo atrás. Ele está no banco ainda. Mas o Maurício, que foi do Internacional, comprado pelo Palmeiras, volta a jogar contra o Internacional no segundo tempo. Então, são clubes que têm 2 ou até, em algumas posições, 3 jogadores. 3 jogadores que a gente pode afirmar que, dependendo do técnico, qualquer um que ele bote como titular, você não vai dizer assim, tá errado. Você tem o Bernabé, lateral esquerdo do Inter. Quem é o outro? O Ramon entrou bem até no jogo do Fortaleza, mas não está no mesmo nível do Bernabé. São coisas que esses clubes, Palmeiras e Flamengo, pelo poder econômico, têm, e eu fico preocupado com isso, porque aí vou falar muito pela minha regionalização, pela questão do Sul como um todo. O próprio futebol paranaense caiu demais. Porque pegando no Sul que você está falando, o Juventude que estava fazendo um bom campeonato tomou 6. Vai jogar com o Flamengo e leva 6 no Flamengo, né? Portanto, aí você vê um pouco a diferença. O Juventude começou bem. O Juventude estava sendo surpreendente, o iníciozinho, ainda é muito cedo, lógico, mas tinha 2 vitórias e 2 derrotas, eu acho. Aliás, tinha 2 vitórias e 1 derrota. Agora tem 2 derrotas. Chegou a ser líder. Num dia que tinha rodada pela metade, ele ficou na liderança ali da tabela. E agora joga com o Flamengo e leva 6. Ou seja, há realmente aí uma diferença. E até porque isso, com o decorrer dos anos, com Flamengo e Palmeiras a lutar por todos os títulos todos os anos, inclusive a Libertadores, etc., isso lhes cria uma grandeza, né? Um hábito de vencer que os torna um pouco acima dos demais também por esse hábito. Ou seja, o Internacional tem um bom elenco até, claro, abaixo, como você estava falando do Palmeiras, mas tem um bom elenco, só que está faltando o hábito, está disputando títulos já há 5, 6 anos, 7 anos consecutivos. Isso dá uma certa casca que o Palmeiras e o Flamengo têm. E o meio que um belenenses, é um Nápoles, sabe? A cada 20 anos, talvez uma vez vai chegar lá. E a gente não está acordando para isso, porque faz quantos anos que não ganha um campeonato brasileiro, a dupla Grenal, por exemplo. Sim. Os mineiros já não tem mais a mesma, o Atlético, que parece estar assim. Então está muito concentrado a força total no Rio de Janeiro e em São Paulo, como foi sempre nos anos 50, 60, até porque uma questão que o campeonato era concentrado mais nessa região, as outras regiões eram regionalizadas para se classificar para a competição nacional, mas a própria Copa do Brasil também, com esses elencos duplicados, era uma saída. O Grêmio é um super campeão de Copa do Brasil, mas até com o elenco, o time B do Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil contra qualquer time. Então eu vejo que pode ter 2, 3. Eu acredito que o caminho é ter 5, 4, e aí pode mudar essa questão, como o Botafogo. O outro carioca vai ser o Botafogo, mas eu vejo esses mercados fora Rio e São Paulo muito abaixo, a não ser que tenha muito dinheiro de uma SAF, algo do tipo que aconteceu com o Botafogo, que tem hoje o Atlético Mineiro, que o Cruzeiro está buscando, que é um investimento muito alto, que até alguns clubes pequenos também começam a aparecer no cenário. A gente está vendo até já na Série B, na Série C, começam a surgir novas marcas do futebol, ou seja, camisa não ganha mais jogo. Eu sei que foi um vexame o Mirassol, mas tem uma organização tática, tem uma equipe, é só se organizar um pouquinho, pode bater de frente com o Grêmio que está mal. E aconteceu o que aconteceu. Embora os jogadores, né, estavam bem contrariados, eles já haviam pedido quando os jogadores, eu falei isso aqui, quando os jogadores pedem para o técnico mudar o sistema, é porque eles já estão querendo comandar o vestiário e o técnico uma questão de tempo, era uma contagem regressiva, era uma profecia a saída
do técnico Quinteiros. Agora tem essa profecia aí também. Quando em janeiro Jesus deu a entender que o Neymar não estava apto para o futebol ao mais alto nível, porque foi mais ou menos o que ele disse, né? Ele dizia que não estava apto para a Liga Saudita, quer dizer que não está apto para a Liga Brasileira, e não está para a Liga, não, para o Brasileirão, e não está apto, e muito menos está apto para um campeonato de ponta da Europa, né? E quando ele disse isso, muita gente se revoltou, principalmente o próprio Neymar, que disse que brigou com o Jorge Jesus, que é mentira, que nos coletivos era ele que decidia o coletivo, fazia os gols, etc. Ficou bem bravo, mas a verdade é que, aparentemente, a gente fala sempre do que acontece na semana anterior, né? Há umas 3 semanas a gente estava a dizer, olha o Neymar está voltando, olha o Neymar aí na seleção e tal. Só que realmente começa a ficar, temos que dar razão à profecia de Jesus, né? Em 9 jogos que ele jogou, só fez um completo, né? Além de ter falhado 42 dias de treinamentos por lesão, né? E de repente entra de início e sai a chorar antes do intervalo, com uma lesão, outra lesão na coxa esquerda. É evidente que a gente tem que duvidar que o Neymar possa voltar a jogar ao mais alto nível. Claro que muita gente faz o comparativo, o paralelo com o Ronaldo Fenômeno de 2002, né? Que também toda a gente dizia que infelizmente já não ia dar, mas a verdade é que deu, e não só deu, como ele foi a principal figura dessa Copa do Mundo, uma das principais. Só que nesse ano o Ronaldo Fenômeno tinha 26 anos, né? O Neymar vai ter 34 quando for a próxima Copa do Mundo. Eu sei que 34 hoje não é nada de extraordinário, os jogadores hoje duram muito mais tempo, mas no caso do Neymar, não, né? Porque é um jogador que tem um acúmulo de lesões já muito grande. Então, talvez a profecia do Jesus estivesse certa. Espero que não, né? Porque eu ainda acredito que o Neymar possa dar a volta por cima, porque é um grande jogador, mas a partida parece que para a seleção, pelo menos, me parece já uma carta fora do baralho. É uma questão muito complicada. E a gente está em plena Páscoa, é uma ressurreição que tem que acontecer já que a gente está falando uma questão bíblica, Jesus, profecias, o Brasil teria que tentar um plano para recuperar o Neymar de qualquer forma, como foi feito com o Filipão, fazendo isso com o Ronaldo Fenômeno. Mas o Ronaldo Fenômeno era uma questão de lesão no joelho, era uma questão pontual. O Neymar, quando eu fui fazer um jogo do Al Hilal, quando ele estava voltando num dos jogos, que ele jogou 2 jogos e depois ele volta a sofrer uma lesão, dores musculares, e aí sai de novo, e o próprio Jorge, aí que vem a história do Jorge Jesus, em seguida falar sobre isso. Eu fiz um levantamento na época, eu me lembro que eram 37 lesões. Essa é a diferença com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não tem esse histórico de lesão, há um cuidado físico muito maior, uma disciplina mental muito melhor, um cuidado como atleta acima da média do Cristiano Ronaldo, coisa que o Messi também faz. O Messi, ele não tem esse marketing, essa visão de musculatura, essa coisa que o Cristiano Ronaldo muitas vezes tira foto sem camisa, mostra o abdominal sarado, né, barriga de tanquinho, coisa que o Messi não costuma fazer muito, mas é um jogador que também, até por questão física, histórico de carreira, muito resiliente, tomando injeção todos os dias no início da sua carreira no Barcelona para ter um crescimento, foi tratado para isso, foi um jogador muito cuidado nesse aspecto físico, mas é outro que tem uma disciplina física muito alta. Uma vida muito regrada. Muito regrado, um comportamento de atleta, sim. A gente fala que o Cristiano Ronaldo é um robozão, mas o Messi também. E a gente está citando 2 referências que o Neymar poderia se espelhar esses jogadores. Não vou pegar os mais jovens, o Mbappé, que é um jogador desse nível, que ele entra nesse patamar, mas aí já é mais jovem, aí esse aí pode até se perder fisicamente, fazer loucuradas e coisas, que mesmo assim é muito novo ainda, muito forte fisicamente. Mas hoje, eu estava lendo aqui, já são 42 lesões com essa última lesão pelo Santos. São 1.020 dias sem jogar, 247 partidas sem a presença do jogador entre Santos e Barcelona, PSG, Al Hilal e Seleção Brasileira. Então,
O prejuízo não é técnico, ele não está errado quando ele diz que nos coletivos ele arrebentava com os treinos. Porque se ele está até com uma pequena dor ou algum problema, um desconforto, ele vai ser o melhor jogador do coletivo de muitas equipes do futebol mundial. A questão é essa recuperação. Eu vejo que tem que ter um SOS Neymar. Eu gostaria muito disso, mas o Neymar tem que querer isso também. E aí a gente não sabe o que passa na cabeça do jogador. Agora, o que mais me preocupa, João, para finalizar da minha parte, é que pode ser que mesmo querendo, não dá mais. A questão física já está comprometida, como disse Jorge Jesus. Aí é muito triste para o futebol brasileiro e é, de certa forma, um início de final de carreira do Neymar, que seria muito complicado essa questão do Santos, ele meio que estar se despedindo por não ter condições e daqui a pouco até uma espécie de um burnout que acontece com o jogador, é tanta lesão que o jogador decide meio que largar, se atirar nas cordas, como se diz no Brasil, não sei como é que é em Portugal, e acaba meio que largando e ele já tem uma tendência a não ser disciplinado, né? Acho que sim, acho que corre esse risco. Mas quem está voltando de lesão é o Pote, lá em Portugal, né? O Pote, o Pedro Gonçalves, nome mais oficial, digamos, voltou no jogo agora que o Sporting fez nos Açores com o Santa Clara, depois de ficar uma volta inteira, uma volta, portanto, um turno, né, como se diz no Brasil, um turno inteiro de fora, ou seja, ele jogou o jogo com o Braga do primeiro turno e ficou de fora no jogo com o Braga do segundo turno, ou seja, fez todo um turno todo de fora e a equipe se ressentiu muito porque ele é um jogador muito importante. Lógico que não é o Gyökeres, que é o jogador mais importante, mas é muito importante na criação de jogadas ofensivas. Basta dizer uma coisa, o Pote, ao voltar agora com o Santa Clara e somar os primeiros jogos que fez, porque ele fez todos, 11 jogos, né, do campeonato, só sabe ganhar na Liga de Portugal. Ou seja, ele fez 12 jogos na atual Liga, ganhou todos. Ou seja, o Sporting só perdeu pontos na ausência dele. Claro que não foi só por causa da ausência dele, houve a questão da troca de treinadores. Com o Rubem Amorim, todos eles. Exatamente. Com o Ruben Amorim, todos eles, e agora um jogo com o Rui Borges, né? Houve a questão da troca de treinadores, houve jogos que obviamente que não seria o Pote que iria resolver, porque o Sporting jogou mesmo mal, etc. Mas a verdade é que tem esse lado, né? O Pote só sabe ganhar na Liga Portugal, portanto, isso é sinal que é um jogador importante. É E verdade. volta no momento decisivo. O Benfica, que é o outro candidato ao título, já se pode tirar o Porto, acho que já se pode tirar o Braga, teve o regresso do Di Maria há pouco tempo, né, também, que é obviamente um grande acréscimo de qualidade, super acréscimo, porque é um jogador de outro patamar. Mas o Di Maria não teve tanto tempo ausente como teve o Pote. Portanto, agora pode ser, é quase que um reforço de Páscoa, né? A gente fala que é um reforço de mercado de janeiro, né? Que aqui no Brasil é de verão, mas lá na Europa é mercado de inverno. Agora é um reforço, uma contratação da Páscoa que pode ser realmente útil, porque o Trincão, por exemplo, e o próprio Gyökeres, claro, têm sido muito utilizados, demasiadamente utilizados, e podem inclusive haver um risco de lesão, assim como o Pote, com Kenda, com Katama, etc. O Sporting tem ali mais jogadores ali para fazer um certo rodízio, né? E ele ao lado do Gyökeres, e estando com o Trincão juntos, fica muito forte. Ele acelera o potencial desses jogadores, porque ele é atacante, ele marca gols, ele é assistente, mas ele é um construtor também. Ele tem aquela articulação que muitas vezes falta para a equipe. E que até um jogador que também está machucado contribui um pouco mais atrás e não tem jogado, que é o Morita, o japonês, que acrescenta demais ao meio de campo do esporte. O esporte está com uma defesa fragilizada por causa dessa falta de proteção, com uma posse de bola que perde muito a bola. O Pote também, ele retém melhor a bola, é difícil tirar a bola dele. Ele tem essa característica, ele não é um jogador de velocidade, mas ele faz a bola, ele distribui muito bem a bola. Essa coisa mágica do futebol, de ter a visão do jogo, ele é muito inteligente. E aí, com um pequeno tropeço do Benfica, com o Arouca, né? A gente pode ter uma possibilidade, sim, do meu favorito ao título ser realmente bicampeão. Eu já estava quase trocando, cheguei a falar no ar, já estou quase trocando de favorito, estou quase me entregando ao Benfica, mas aí veio
luz no final da reta final do campeonato. Não que eu esteja torcendo para ninguém, mas eu acredito que ainda o Sporting pode dar a volta por cima, embora o Benfica esteja muito forte, está com um futebol muito consistente. Por isso que eu falei isso também. O Benfica em relação ao Benfica, nem em relação ao Sport, está muito forte. Por isso que esse clássico que teremos pela frente será maravilhoso. Mas tem uma outra pauta, falando em Portugal, João, que depois de Hugo Souza, Ederson, Portugal tem uma nova safra de goleiros brasileiros. Eu trouxe uma lista aqui, mas de estrangeiros no Brasil e estrangeiros na Liga Portugal, para a gente fazer uma comparação impressionante como tem brasileiros em Portugal. Mas antes eu queria que você falasse a respeito dessa questão, como é um trampolim importante goleiros jogarem em Portugal e terem uma oportunidade ou de volta para o Brasil ou até para outros mercados importantes, que é o caso do Hugo Souza e do próprio Ederson. Sim, hoje um dos heróis do Corinthians é o Hugo Souza, né? Só sem falar com a torcida corintiana, tá, sei lá, depois do Depay, do equivalente ao Garro, talvez o Yuri Alberto, talvez o Hugo Souza seja o jogador que a torcida mais gosta. Era 2 anos, nem chega a 2 anos, um ano, né? Era o goleiro do lanterna do Campeonato Português, né? E já para não falar do Ederson, que há uns anos, já faz uma década, o Maurício Copertino contou aí num programa, num podcast, eu acho, que Maurício Copertino, que é auxiliar, foi auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, foi auxiliar do Alexandre Galo no time sub-20 do Brasil, na seleção sub-20. E o Luiz Felipe Scolari, que na altura era o selecionador, o treinador principal do Brasil, disse: vai lá em Portugal, tem lá um monte de jogadores portugueses, brasileiros bons, meio conhecidos, e a gente perde eles porque depois os portugueses naturalizam eles, né? E eles ficam com nacionalidade portuguesa. E então foi fazer uma observação e viu um treino do Rio Ave para ver um Felipe Augusto, que era um jogador de meio campo, um meia de qualidade, que estava jogando bem, e depois teve uma carreira até boa lá em Portugal. E para ver se o convencia a jogar na seleção sub-20 do Brasil e assim não impedir que Portugal o desviasse, digamos. Só que no treino estava treinando o Ederson, o goleiro Ederson, ele estava treinando muito bem, e o Maurício Cupertino fala que perguntou ao treinador do Rio Ave, por acaso Nuno Espírito Santo, que é hoje um dos destaques da Premier League inglesa, quem era aquele goleiro, e o Nuno Espírito Santo disse que é ótimo, não sei o que e tal. E o Nuno foi goleiro, né? Foi goleiro também. E aí eles falam com o Ederson e acabam convocando o Ederson, meio que, mesmo que não jogue, pelo menos já fica aqui, né? Já fica seguro para o Brasil. E hoje em dia luta com o Alisson pela titularidade na seleção. Portanto, jogadores, goleiros que estão em Portugal, como o Gabriel Batista no Santa Clara, o Kevin no Moreirense, o Andrew no Gil Vicente, por exemplo, e há outros, mas jogadores que têm feito uma carreira muito consistente lá em Portugal, podem ser boas opções para voltar ao Brasil, podem até ser boas opções para, quem sabe, uma seleção brasileira apostar neles, e pode servir de trampolim esses clubes de meio da tabela lá de Portugal para eles irem para times maiores da Europa. Né? O Gabriel Batista, para quem não lembra, era do Flamengo, o Kevin passou pelo Red Bull Bragantino e pelo Mirassol, e o Andrew jogou no Botafogo. Só para dar esses exemplos, porque é mais. E o Matheus Magalhães, que saiu do Braga, foi sondado até pelo Grêmio, quando não tinha goleiro, né? Depois da saída do Marquezin, e tá brilhando no Ajax, tá indo muito bem no Ajax. Joga muito bem com os pés, o Matheus Magalhães. Foi titular muito tempo do Braga, assim, um jogador já carreira muito sólido, um goleiro muito sólido. Eu tô com a tela dos brasileiros rapidamente, é interessante, brasileiros em Portugal, olha que número, a gente fala que tem tantos técnicos brasileiros, portugueses no Brasil, há uma invasão, mas olha só, 83 jogadores brasileiros, o PP é o topo da lista em mercado, depois tem 31 espanhóis, com o Samu do Porto, dois jogadores do Porto, os mais valorizados entre os que têm maior número de estrangeiros, depois a França, né? Aqui, depois a Argentina com 11, Uruguai também tem 11, Angola, daí vem Cabo Verde, Sérvia, o Gruitch, também do Porto, a Holanda, o Just, que é o zagueiro holandês do Sporting, o San Just, a Inglaterra tem vários jogadores, o Edwards, que eu gostava muito, saiu, e que era do Sporting, e o Kokçu, aí o turco.
E depois tem até também o Pavlidis, grego, entre os 5 gregos no futebol estrangeiros em Portugal. Apenas 3 suecos. Também tem aí, não está aparecendo na lista, porque temos aí o Gyökeres, tem 3 suecos, e o topo da lista, é claro, Victor Gyökeres, o grande artilheiro do esporte. Aí a gente pula, João, para o futebol estrangeiros na Série A do brasileiro. E aí a gente tem aqui, deixa eu pegar minha cola que está maior do que a telinha aí, para o pessoal estar aparecendo bem. Não, não é isso. Onde é que está isso? Ih, rapaz, perdi aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui. Então, no Brasil, argentinos maioria, Rodrigo Garro do Corinthians, topo da lista, Nico de la Cruz no Flamengo, Uruguai tem 27, Argentina tem 47, Colômbia tem 15, Paraguai 12, o Vila Sante do Grêmio, topo da lista, Mercado, Gonçalo Plata do Flamengo, são os equatorianos, 7 venezuelanos, Savarino do Botafogo, também venezuelano, Portugal tem 6, aparece aqui o Nuno Moreira, o mais valorizado, Chile com 5, o Aravena do Grêmio, um dos mais valorizados, Angola tem 2, e Itália 2, França 1 e assim vai. Coreia tem o Chico Kim, que está hoje no Mirassol. Então são os jogadores estrangeiros aí, não tem tanto uma lista tão forte. Na verdade, sempre foram os argentinos muito fortes no Brasil, até pela proximidade do mapa aí. Desculpa. Então essa é a questão dos estrangeiros. Eu tenho um detalhe, quando tem se falado muito no mundo extra-futebol, do tarifaço do Trump, né? E então, através do tarifaço do Trump, tem se usado muito a palavra reciprocidade, né? Então, o Dorival Júnior, quando ainda era treinador da seleção, falou que tem estrangeiros a mais na seleção, no futebol brasileiro. Tem estrangeiros a mais e tal. Bom, então, se quiserem fazer a lei da reciprocidade, repara, há 6 portugueses aqui. Em Portugal há mais de 80 brasileiros. Então, como é que alguém que é brasileiro pode falar que há estrangeiros a mais no seu campeonato quando o Brasil é o que mais exporta jogadores? Né? Isso aí é um contrassenso, é estar a jogar contra os próprios expatriados brasileiros. Né? Se um país exporta tanto, os outros contratam tantos brasileiros, e agora dizem assim, não, mas nós aqui não queremos estrangeiros. Parece meio uma coisa a Donald Trump, né? Mas, enfim. Mas é uma população gigante, né? Como se o mercado chinês tivesse tantos jogadores em potencial, eles estariam no mundo todo pela quantidade populacional. A Índia também, né? Isso, mas... Justamente por isso, o Brasil é muito grande, né? O próprio Estados Unidos. Mas de repente, mas não pode... Rússia. Que é treinador da seleção do Brasil, dizer que há estrangeiros a mais no campeonato dele, quando nos outros campeonatos o Brasil é o que tem mais em todos eles. E Portugal, como é um país relativamente grande, com futebol razoável, não se nota tanto. Mas eu tive a ver que eu fiz esse levantamento da Tailândia e em Malta, que são países com futebol muito rudimentar, tem dezenas de brasileiros lá jogando, né? Imagina o prejuízo que faz o futebol maltese e o futebol tailandês os brasileiros estarem lá jogando, porque não crescem jogadores malteses nem jogadores tailandeses. Eu fico pensando, o Filipão já treinou a seleção de Portugal. Eu fico pensando se um técnico brasileiro que começa a falar isso é sondado para treinar o Porto, por exemplo, onde está o Martim Anselmi, que é argentino. Daqui a pouco o Porto pensa em trazer um Fernando Diniz. Um Tite, né? O Tite, um treinador assim. Então, aí eles vão ter uma visão diferente, né? E pode ser uma porta de entrada. Eu acredito que é interessante se começar a ter treinadores brasileiros como os goleiros em clubes menores, aqueles que estão em ascensão. Só que não compensa. Eu vi um técnico brasileiro que gostei demais, não sei se lembra desse jogador, era um zagueiro, jogou na Alemanha, no Hannover, Vinícius Bergantin, que é técnico da Ferroviária, da Locomotiva. Olha, o time muito bem treinado, venceu por 2-0 na Série B a equipe do Atlético Goianiense. Muito interessante. Vejam, um técnico que daqui a pouco é um estudioso, e o Braga resolve trazer, o Rio Ave traz, e aí ele ainda está num nível de mercado e salarial que certamente poderia aceitar uma oportunidade como essa para circular, como o próprio Abel Ferreira circulou pelo mundo antes de vir para o Brasil.
É uma aposta, não como essa aqui, né, João? Essa aposta não é legal. Essa questão do vício, da praga, do doping, ou é um vício como uma droga, né? É complicada essa questão do Bruno Henrique, jogadores que apostam, familiares que ficam pedindo informações, e agora o jogador está sendo acusado de ter sofrido um cartão amarelo num jogo contra o Santos. A troca de mensagens, o print da tela, todo mundo viu. É muito complicado, é comprometedor comprometedor a informação que o jogador passa para um familiar que acaba se beneficiando disso. E é muito fácil hoje em dia o algoritmo das apostas perceber que o mesmo número de pessoas, 3 ou 4, apostam em algo, existe um robô para isso, apostam em algo muito pontual e tão assertivo a ponto de abrir uma desconfiança, um processo primeiro da ferramenta. Por que 3 pessoas com o mesmo sobrenome, ou deve ter uma questão desse sentido, apostam num cartão amarelo pontual e recebem um valor alto por isso? Isso certamente pode ter, abre-se uma desconfiança, pode ter alguma informação privilegiada. E aí, quando se abre um inquérito, uma investigação, você consegue saber que aquelas pessoas têm parentesco com o jogador que sofre o cartão. Então é muito difícil desvincular essa questão das apostas. É algo que tem que tomar muito cuidado. E claro que alguns jogadores podem estar passando informação. Me parece que o Bruno Henrique, de tudo que a gente vê, é muito difícil ele não saber que como ele vai se defender com seus advogados, que a família iria apostar até pela troca de mensagens. Não, eu vou sofrer o cartão amarelo, vai ser contra o Santos, eu não preciso sofrer reclamar de uma falta, ou ter uma entrada dura, que até lá eu faço isso. Ok? Não tem assim, não tem a palavra, então aposta que vai dar certo, vai nessa que tu vai conseguir ganhar um dinheiro. Não tem essa combinação para a aposta, mas a informação que é privilegiada, no mínimo é uma informação privilegiada que ele é cúmplice do ganho de um parentesco, que é bem complicado. E a gente que segue o futebol sente-se um pouco traído, né? Mesmo que você pode falar que é um lance que não mudou resultado nenhum, mas a gente pode ver o lance na televisão e ver que, quer dizer, foi tudo uma encenação ali, né? A gente vê o Soteldo levando ali uma falta dura, vê o Thiago Maia e o Rodrigo Caio tentando acalmar o Bruno Henrique, mas eles próprios também estavam sendo enganados, né? Houve ali Isso é evidente que presunção de inocência é sempre para o acusado, para o Bruno Henrique, mas acho que já não há grandes dúvidas, tendo em conta o que você falou das mensagens, etc. Tudo aquilo é meio encenado. Como é que um torcedor, né, vai. Já há tantas teorias da conspiração por aí no mundo, né? Como é que a gente vai começar a acreditar no futebol quando a gente vê que aquilo foi tudo ensinado? Aquela falta, aquela reclamação com o árbitro, até o árbitro foi enganado, né? O árbitro. Eu acredito que até poderia, é muito difícil, mas até poderia abrir uma investigação para essa coisa de forçar o terceiro cartão amarelo, né? Que é justamente algo que também nas apostas você pode fazer o estudo e fazendo uma apuração, como a gente faz, quem está pendurado para os próximos jogos do. Por exemplo, tem Clássico Grenal nessa rodada. Antes do Clássico Grenal, o Grêmio enfrentou o Mirassol, o Internacional, o Palmeiras. Existe uma estratégia física para esse jogo, mas tem jogos antes destes, da dupla Grenal. E esse jogo anterior, se alguém estava pendurado, certamente se é um jogador importante e ele é combativo, de marcação, não é o caso do Bruno Henrique, é atacante, só reclamando mais e fazendo falta que acaba recebendo amarelo, né? É mais fácil um zagueiro, um volantão, um lateral que faz a marcação acabar cometendo mais faltas e receber cartão amarelo. Então o que ele vai fazer? Ele vai forçar o cartão para ser suspenso antes do jogo decisivo. Então, é uma coisa que também é mais difícil de provar, ninguém no vestiário vai falar sobre isso, mas o dia que começar a ter uma investigação de um testemunho, essa coisa depois o cara grava 3 anos depois num podcast. Eu não acho legal isso aí. Eu tive essa malandragem, eu fiz isso aí. É um negócio que. É uma coisa que acontece também, não é só no Brasil, em Portugal também acontece. Não,
Acho que no mundo todo tem isso. E, inclusive, a questão das apostas também, porque houve jogadores de primeira linha na Itália, já no passado, já para falar do famoso Paulo Rossi, que esteve envolvido numa questão já nos anos 80 sobre apostas e venda de jogos, etc. Mas agora, né, os jogadores como Tonali, Fagioli, que são jogadores de seleção italiana, né, tiveram problemas com apostas. E contava ontem na Sport TV o Felipe Melo, que quando jogou na Juventus, ele disse que o time tinha o hábito de ir assistir um filme no cinema, todos juntos, porque o hotel deles tinha uma sala de cinema próprias instalações. Então iam todos lá para descontrair um pouco, e ele contou que o Buffon, né, talvez uma das principais figuras, talvez a principal figura do time naquele tempo, estava o tempo todo apostando e perguntando ao Felipe Melo o que é que o Felipe Melo achava do jogo da Série C, quem é que você acha que vai ganhar. Ou seja, é um vício realmente, que pode pegar qualquer um. Pode pegar desde o jogador de série C ou de série D, que quer só ganhar uma grana extra, ou pode pegar um jogador de alto nível, porque é um vício como outro qualquer. Como corrida de cavalos, essas questões, corrida de galgos, tem tudo ali para apostar, né? Uhum. É divertido dar o palpite, ter o patrocinador. Eu acredito que é um mercado que eu sempre penso isso. Se ele é tão rico assim, ele tem que também usar parte do dinheiro para algo educacional. Formação de jovens, combate a drogas também, ao próprio vício do jogo. Já teve uma regulamentação melhor no Brasil, né? Há um cadastro para menores não tem que haver gente que não pode realmente fazer apostas. É o mesmo que também é divertido a gente tomar umas cervejas todos juntos, mas há alcoólatras que não podem tomar nenhuma, né? Então é um vício como do álcool, por exemplo. Não dá nem sequer para aproximar junto de um casino ou de qualquer coisa do gênero. Enfim, é triste e infelizmente está pegando inclusive os protagonistas que são os jogadores. Né? E aí o cara bobeou, dançou, né? E falar em dançar, tem uma expressão para a gente fechar, João, que possa ser equivalente à dança das cadeiras que a gente usa, né? Começou a dança das cadeiras, falamos sobre isso, troca de técnicos. Tem algo parecido em Portugal? Exatamente sobre um equivalente à dança das cadeiras, não tem, ou seja, também é uma dança das cadeiras. Quando começa a haver treinador a sair para cá e para lá, também às vezes fala essa expressão. Mas há uma expressão para quando há uma saída de um treinador, que se diz que o presidente, por exemplo, o clube, decidiu fazer uma chicotada psicológica, né? Tipo, para dar ali um chicote ali no lado mental do time, no lado mental até do próprio clube. A chicotada psicológica virou, inicialmente era uma expressão interessante, né? Porque era diferente, mas virou tão clichê que hoje em dia já quase que se evita de tão batida que é, sabe? Mas ainda muitas vezes em cafés, não sei o que, precisa de uma chicotada psicológica, em botecos e tal, ainda se usa muito essa expressão. Eu acho que nos jornais, nas televisões, já deixou de falar tanto porque virou muito batido, né? Muito o tempo todo falando dessa expressão. Mas é isso, é aquela. Aqui no Brasil também se fala, às vezes é preciso criar um facto novo, né, no time. Tem uma expressão agora, a gente estava conversando antes na pauta, ela não veio, mas ela surgiu agora. É um pouco parecido, assim, na mesma linha, mas aí não cai o técnico, quando cai tudo, sabe? Cai diretor de futebol, cai tudo, até dispensa de jogadores, que a gente usa, assim, a expressão, precisa de um choque de vestiário, que seria um choque de balneário, né? Choque de vestiário, o clube está precisando de um choque no vestiário, que é aquela motivação, então tem que cair, não adianta tirar só o técnico, tem que cair diretor de futebol, executivo, vice de futebol, que sempre teve muito nos clubes, e às vezes até trocar capitão, ou sair esse capitão, para dar um choque. Essa é mais equivalente que a chicotada psicológica, é isso mesmo. Exatamente. Choque. Só que a chicotada psicológica lá em Portugal é muito usada realmente só para treinador, mas também pode ser para mais que isso. E aí na questão escolar, eu não gosto muito dessa expressão, porque sempre é agressivo, ainda mais com criança, que sempre se dizia assim, em vez de bater, você dá uma chinelada pedagógica, que é uma questão de dar o castigo, esse tipo de coisa, mas isso saiu, ainda bem saiu, e não é mais utilizado, e não se usa para adulto, para futebol, para nada. Mas é isso, dança das cadeiras, vamos ver os próximos capítulos, próximos episódios, próximas jornadas. Peço para que você aí se inscreva no canal Zuca e Tuga, ajude a gente a crescer,
com mais pautas e podendo ter mais entrevistas, outras atrações. Dê sua sugestão, toque o sininho, que voltaremos na próxima semana da segunda temporada com mais uma rodada, mais uma jornada, mais um episódio. Esse foi o 16º, vem aí o 17º, né, João? Obrigado e até a próxima. Isso, obrigado, até a próxima e comente também, comente aí. Um abraço a todos.